Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Olá, sejam muito bem-vindos. Estavas aí a cantar? Fascismo nunca mais, 25 de Abril sempre. Exatamente. Não passarão. E que é um pássaro grande, como vocês sabem. Um passarão chamado não. Olha, 25 de Abril, 50 anos, uma data redonda, uma data importante. Vamos falar disso hoje. Se não houvesse o 25 de Abril, não teríamos este podcast, possivelmente. Não é? Teríamos, mas estávamos aqui a elogiar a o ditadura. Líder, o grande líder. Não sei quem seria para esta altura. Quem seria? Era alguém que passou ao lado de uma... Achas? Acho difícil. Não achas que poderia ser um Marcelo Rebelo de Sousa? Afiado de Marcelo Caetano? Sim. Agora, acho difícil, se não tivesse havido o 25 de Abril em 74, que nós hoje em dia ainda fôssemos uma ditadura. Ou seja, acho difícil na Europa. O processo teria sido outro, mas acho difícil. Aquela ditadura estava podre, iria cair de alguma maneira e ia-se arranjar um regime. Mas imagina, numa distopia, imagina que era uma distopia e chegava até hoje. Sim, Marcelo Rebelo de Sousa podia ser. Que é engraçado, não é? Ser. Provavelmente era possível, sendo que era afilhado. O Cavaco também. Sim. Sócrates. Também podia ser. Podia ser. Não vem das mesmas famílias, acho. Mas podia ser. O Salazar também vinha de famílias humildes. Sim, mas agora já estava tudo cimentado. Agora duvido que as famílias grandes deixassem fugir alguém do sistema. Espírito Santo. Mas se tivesse... foda-se, Sócrates era grande amigo do Ricardo Espírito Santo. Sim. Basta teres alguém que seja o teu puppet, não é? Para fazeres isso. Então, esse é o tema. Dizia eu que se não houvesse 25 de Abril, não poderíamos falar, como temos falado nos... Vamos fazer 8 anos, não é? Que fizemos isto? Ou 7? Já não sei se foi 2016 ou 2017. Pois. Mas pode ter sido 16. Não. Nós somos como aqueles casais que estão juntos há tanto tempo que já não sabem. Portanto, foi há 7 ou 8 anos que começámos isto. Já falamos de tudo. E inclusive hoje, para mostrar que nós valorizamos a liberdade de expressão, vamos falar de temas tão importantes como o 25 de Abril ou o tamanho do pénis. Ora, exatamente. E... que está relacionada. A ditadura e o tamanho do pénis, eu acho que tem uma relação muito mais direta do que aquela que se pensa. Olha, diz-se que Hitler não tinha um testículo, tinha um micropénis. Dizem os historiadores, não sei como é que eles foram investigar isso. Deve haver registros médicos, não é? Quando eles iam lá injetar-lhes vitaminas. A Eva Braun não tinha... Eva Braun, sim. Não tinha uma cara muito satisfeita. Ok. Muito rapidamente, antes de começarmos, despachamos já isto aqui na entrada. No dia 29 de Abril vou estar na Biblioteca da Faculdade de Ciências Humanas do Porto, às 5 da tarde. No dia seguinte, dia 30, vou estar em Braga, na Universidade Católica, hora a definir ainda, mas deve ser depois do almoço. E no dia 4 de maio vou estar na Biblioteca Municipal José Saramago, em Loures, às 9 da noite. É isso. Guilherme? Não vou estar em lado nenhum. Não, por acaso vou estar. Pronto, tenho o espetáculo Gandim, dia 7 de junho, é o último. Apareçam. E vou estar no Pisa em Pé, de Fernando Rocha, alguns no início de maio, alguns no norte de Portugal. Okay. Não tenho aqui as datas presentes, mas depois eu hei de pôr no Instagram. Okay. Esta semana do 25 de Abril, e até para celebrar o espírito desta data, vão sair em disco as músicas do musical, passa a redundância, os temas do musical A Madrugada que eu Esperava. Já saiu um dos temas principais, chamado exatamente A Madrugada que eu Esperava, já está no YouTube e Spotify. É uma canção que eu gosto imenso. Eu lembro quando a Bárbara Tinoco mandou aquilo, até fiquei arrepiado a ouvir. Ela mandou-me porque assim, eu sou uma pessoa que se dá com pessoas como Gandim e que ouve as músicas em primeira mão. O Gandim manda as minhas músicas.
a Bárbara manda mesmo música, sou uma pessoa que, e além disso sou muito humilde e não faço name dropping das pessoas que eu conheço, não estou a brincar. É um privilégio que estas pessoas me passem as músicas, sendo que eu percebo piso de música, portanto, será que a gente passa? Exatamente, que é para dizer, se alguém percebesse, podia mandar abaixo. Exatamente, e como eu não tenho coragem de vos dizer é uma merda, pronto. Mas hoje é uma música incrível. E as outras todas, o álbum vai ter participações de Sérgio Godinho, Jorge Palma, Salvador Sobral, Luísa Sobral, não sei se, e mais alguns que agora me esqueço o nome, mas acho que é um álbum que vai Só ficar. Comunas. Vai ficar para a história. Muito bem. 25 de Abril, 50 anos. Para ti, Guilherme, o que é que representa o 25 de Abril? Olha, na verdade, não representa grande coisa, não é? Porque não vivi antes. Portanto, o que representa são ecos das histórias que eu vou ouvindo. E as histórias mais que eu ouvia sobre o 25 de Abril era do meu pai, que era meio revolucionário, depois esteve preso, mas foi no PREC, não foi pela PIDE, e porque também não era do Partido Comunista. Foi preso pelo Copcom? Não sabe? Não sei. Okay. Foi preso na altura do PREC pelo Partido Comunista, porque ele era MRPP. Então foi pelo Copcom. Os do MRPP foram presos pelo Foi preso uns dias, fez greve de fome e não sei o quê. Tipo, mandar-lhe água para a cara, tipo, coisa, para interrogar e não sei o quê. Mas já estava com rameadas. Estava a ver com uma grande ressaca, uma grande badeira, e foi para ele acordar. E ele pensava que estava preso, mas foi o meu avô a dar-lhe mangueiradas em casa. Portanto, essas são as histórias que eu tenho mais presentes. E pronto. E a cena depois do que se vai lendo, não é? Da PIDE, da coisa. E agora estava a pensar em ir a Cabo Verde e estava a ver lá Tarrafal. E como isso ainda está presente, e foi há tão pouco tempo, não é? E quando se fala que era uma ditadura fofinha, e acho que com o passar do tempo as pessoas vão parecer, é como aquela namorada que era uma besta, com o passar do tempo às vezes esquece as coisas más, é tipo, não era assim tão má, às vezes essa nostalgia do passado. Mas era uma ditadura que mandava pessoas para outro continente, para uma ilha, para uma prisão, torturava, matava, mandava matar, opositores políticos também, e que não dava, acima de tudo, eu acho que sempre o que eu valorizei mais no 25 de Abril, e que sempre mais me fez confusão na ditadura, era essa falta de liberdade, que para mim impensável, não poder estar com os meus amigos num canto na rua, um grupo a falar. Ou não poderes expressar a tua opinião divergente de uma medida qualquer do governo, ou não poderes, às vezes, como eu já fiz e sinto que tive que fazer, e como já vi, o direito à resistência e o polícia mandar-te fazer uma coisa e tu achas que ele não está certo. E dizes, então, não, isto não é assim. E que nessa altura não podias fazer isso. E, portanto, isso é o que me faz mais... Não havia um Estado de Direito. Sim, como é que se consegue aos poucos e poucos ir apertando, não é? Fala-se muito de apertar o cinto agora, não é? Quando se tem os impostos, assim. Nessa altura não era um cinto, era um colete de forças. E mais vale ter um cinto apertado do que um colete de forças mais ou menos parece estar tranquilo, mas não consegues mexer os braços. E portanto é isso que eu valorizo mais. Mas de resto não sei. Ou seja, depois só mais tarde... Ou seja, essa realidade do 25 de Abril, desde muito cedo me lembro de se falar disso em casa. E de não poderes dizer as coisas, e da PIDE, e do Lápis Azul, e do Zeca Afonso, que era censurado, e os meus pais ouvirem muito Zeca Afonso em casa, e eu cresci muito com essas músicas. Depois, só mais tarde, é que tive mais noção de os milhões que emigraram. Porque tu até podes ter essa ditadura, mas viver tudo à bacana. E aí eu percebo que há pessoas que dizem, eu prefiro abdicar da minha liberdade de pensamento e de expressão para ter uma vida mais fixe e tranquila. Mas não. A pobreza era maior, não havia literacia, mortalidade infantil, muitas coisas que eram obviamente o contexto da época, mas acho que só quem é cego é que não olha e vê que aqueles 50 anos nos atrasaram muito. E que se não os tivéssemos tido, acho que historicamente olhas, mas também os países do Norte também tiveram ditaduras até mais tarde, não é? Espanha e Itália, não sei se até mais tarde. Não são do Norte, não é? Do Sul, exatamente. E portanto há esse também denominador comum. E que nos torna países um bocadinho mais pobres em comparação com os outros. Mas se não tivéssemos tido isso, não sei se não podíamos estar acima do meio da tabela da Europa. Tu há bocado estavas a falar de uma espécie de um saudosismo que na maioria das vezes é resultado da ignorância das pessoas que realmente não sabem como é que se vivia.
E agora, ainda há pouco tempo, alguém dizia, uma mulher do PS dizia: não era fascismo era outra coisa, era o Mussolini, o Salazar tinha outra. Ou seja, uma discussão com base de ciência política e ideológica. Para já é engraçado porque há uma fotografia do Salazar com uma fotografia do Mussolini na sua secretária de trabalho. Portanto, alguma admiração aí devia ter. E mesmo que tu digas, ok, não era fascismo no sentido da ciência política, tu corre outra coisa qualquer, era uma ditadura. Sim. Aquilo que tu falaste aqui, por exemplo, da polícia política, um era a privação de liberdade. Distanciado de Salazar, não é? Que é uma cena que eu ouço muita gente. Mas isso era a PIDE, não era Salazar. O Salazar nem gostava muito da PIDE. Foda-se, não, então. O Salazar utilizou... Claro. Despachava diretamente com o diretor da PIDE. Sim. Isto, quer dizer... Mas as pessoas querem convencer que ele nem sabia bem o que a PIDE fazia, que era um deep state tinha quase. Profundo controle sobre a PIDE. Mas estava a dizer que a PIDE... Ou seja, tu falaste de uma questão que é a privação de liberdade. Que existia a censura, a privação de liberdade. E estamos a falar... Repara, nunca houve em Portugal... Houve alguns movimentos de contestação, mas nunca houve, como houve em Espanha, a ETA. A ETA durante o tempo do Franco, não da democracia, em que punha bombas e matava. Ou seja, movimentos de libertação, como houve nas colónias, partiram para a guerra. Em Portugal isso nunca houve. Sim. Mesmo quando houve o Luar e as brigadas e não sei o quê, puseram uma bombita ou outra aqui e ali e eram em cenas militares. Sim. Nunca houve uma campanha militar. As pessoas eram presas porque destruíam panfletos. As pessoas eram presas porque eram do Partido Comunista. Ou seja, eram presas e passavam... Eram mortas, eram atiradas da janela, eram executadas, passavam... havia em Caxias, as catacumbas de Caxias, onde as pessoas eram isoladas durante meses. O Cunhal teve isolado 14 meses. 14 meses fechado, sem contacto com ninguém, sem direito a papel, sem direito a nada. Ele jogava xadrez com bolinhas de pão na tampa do bacio, vê lá. A estátua, a tortura do sono, era terrível. E a PIDE funcionava, eles chamavam-lhe a prevenção do terror. As pessoas não prevaricavam porque sabiam essas histórias. Ou seja, tu há bocado estavas a falar da contestação da resistência à polícia, não é? Que hoje em dia te sentes esse direito. Um dos grandes triunfos da ditadura foi quebrar-te o espírito de tal maneira que tu não contestavas, a maioria das pessoas não contestava nada. Ou seja, tu nem sequer contemplavas isso. Muitas pessoas, ao longo das gerações, já não era... algumas pensavam, não vou fazer isto porque estou fodido. As outras tinham circunscrito o teu mundo, a limitação, ou seja, os teus horizontes de tal maneira que tu não tinhas pensamento crítico ou vontade sequer de resistir. Tu existias... Era uma espécie de miséria existencial. Depois havia a miséria material, como tu disseste, não é? Aquela ideia de... uma sardinha para 8 pessoas, em 74... Um terço das mulheres eram analfabetas, um quarto dos homens eram analfabetos, as cenas dos direitos das mulheres, não é? Uma mulher sem autorização do pai e do marido, não podia sair do país, não podia ter uma empresa, não podia alugar uma casa, uma série de merdas, não podia ser juíza, não podia ser diplomata. Sim, mas isso também ainda vamos a ver se foi bom ou se foi mau, não é? Ainda estamos todos a ver. Uma das coisas era engraçado, porque, ou seja, o terror face à oposição era claramente desproporcional. E outra coisa que é engraçado, que era, não havia prisão perpétua, mas os presos políticos eram prolongados. Sim. Ou seja, tu saías 6 meses, eles faziam isso, era de uma crueldade tremenda. Deixavam de sair da prisão e iam-te buscar do outro lado do portão. Às vezes deixavam de chegar a casa. E tu estavas ali 6 meses, sempre preso. Não precisavas de ir a um juiz, a PIDE prendia-te, não precisavas de ir a um juiz. Depois faziam coisas... que era desumanizar-te, que era, tu chegavas lá, tinhas bigode, rapavam-te logo o bigode, tiravam-te todos os objetos pessoais. Um bocadinho quase inspirado qualquer semelhança com o Hitler, com o que Hitler fazia nos campos de concentração, é coincidência. Sim. Não é? E depois tinhas isso, ou seja, essa pobreza existencial e material, não é? Que as pessoas eram muito pobres, o país era profundamente pobre. E quando as pessoas falam que não havia corrupção, que era um sistema de classes super marcadas, em que uns poucos tinham tudo. As grandes famílias detinham os impérios do cimento, da saúde, de tudo. Ou seja, a CUF, todos esses grupos do Espírito Santo. E, portanto, dizer que não havia corrupção, havia corrupção. Claro. Porque isso era uma forma de corrupção. Tu não podias ir competir com o Espírito Santo, nem com as CUF. Eles detinham. E havia essa... já para não falar de outra coisa, que tinhas uma guerra. Não é? E no outro dia eu estava a falar numa sessão com leitores, de um senhor que disse que cumpriu cá o serviço militar, um senhor já mais velhinho, e que dizia que ele acompanhava os funerais das aldeias. E ele, como estava a contar aquilo, estava-me a chorar. Ele disse, eu acompanhei dezenas de caixões de mortes
miúdos, 18, 19 anos, e ver aquilo consecutivamente. Chegavas a uma aldeia, a aldeia toda, assim, a tocar a repique, as famílias. E isso foi uma das principais coisas que empurrou os militares para a Revolução, foi a Guerra Colonial. Ou seja, o país estava farto das mortes, estava farto da guerra, já não aguentava. Sim, uma guerra sem sentido. Ainda por cima. Agora, isto para lembrar quem ainda tenta dourar a pílula a ideia de que estávamos melhor. Mas depois há uma coisa que era importante dizer, que é... Sim, mas eu acho que essa é... Acho que a maioria das pessoas que dizem isso não é, nem sequer está a ser honesta, porque não faz ideia, ou faz, mas é só para parecer diferente e revolucionário agora, porque acho que o status quo é mais esquerda. Mas eu acho que... Me esqueci o que é que ia dizer. Do que é que nós estávamos a falar? Da PID? Ok. Porque eu acho que há muitas pessoas que não valorizam o pensarem pela própria cabeça. Porque são burras. E eu percebo que uma pessoa que está confortável naquela vidinha de não questionar nada, seguir aquele caminho, não é ninguém que quer, nunca vai fazer sempre tudo o que os outros mandam. Essa pessoa, para ela estar numa ditadura ou não estar, é um bocadinho igual, percebes? E portanto eu percebo que haja muita gente que prefiram abdicar dessa liberdade de expressão ou liberdade de pensamento se tivessem as condições de vida um bocadinho melhores. A questão é que não teriam. Sim, mas as coisas não são correlacionáveis, não é? Não é porque tu tens uma ditadura Sim, mas muitas vezes as pessoas dizem que o Salazar aqui equilibrou as finanças e que isso teve esse custo e não sei o quê, e que se não fosse ele ainda teria uma bancarrota que estávamos. O que é que interessava em endireitar as finanças se as pessoas viviam na miséria? Se não tinhas saúde pública. Tínhamos as maiores reservas de ouro, para quê? Se as pessoas não iam, as pessoas abandonavam a escola na 4ª classe. Não é? Porque ele a seguir aqui ia investir, percebes? Só que caiu da cadeira. É que essa discussão, eu sei... Falar disso hoje em dia, depois deste tempo todo a ver isso, é quase falar com um terraplanista. Estás a ver? Sim. Mas eu, lá está, percebo que se tu fazias parte daquelas famílias do sistema, que concordavas com tudo e tinhas uma vida melhor do que a que tens agora, preferisses para ti a ditadura. Mas essas famílias continuam a ter vidas incríveis, sim, e outra coisa que é... Mas eu não estou a alguns que ficaram espoliados das coisas todas. Não, muitas pessoas ficaram, mas muitos recuperaram. Mas isso é outra coisa, repara. E é aí que eu queria chegar, que é a confusão tal, se calhar mais uma vez, resultado do desconhecimento, que é misturar o golpe militar que resulta numa revolução popular com o que aconteceu a seguir. E o que acontece no dia 25 de Abril de 74, e é isso que nós celebramos, é o fim de uma ditadura de 48 anos e o fim de tudo isto que nós enumerámos aqui e muito mais. E foi isso que aconteceu. Os militares deram um golpe e houve uma adesão popular tremenda. Sim. Quem não acredita, que vejam as imagens do dia, as pessoas saíram à rua. E é engraçado porque o Estado... controlava o espaço público, ou seja, como tu disseste há bocado, mais 3 pessoas eram um ajuntamento, não podia estar, as manifestações eram altamente controladas, cargas policiais, e nesse dia, mesmo não sabendo o que é que ia acontecer, porque as pessoas de manhã não sabiam se a revolução ia ter sucesso ou não, se ia pegar, se aquilo ia bater ou não, não é? Deixa eu ver quantos likes é que está aqui no Insta. As pessoas saíram à rua. O grito, é engraçado, os gritos das pessoas no Porto e em Lisboa, quando vivem os carros militares, é vitória, o que elas gritam. Vitória, vitória, vitória. Havia um desejo tremendo, o 1º de Maio, as imagens do 1º de Maio, havia um desejo tremendo de acabar com aquilo, de acabar com a guerra, de acabar com a ditadura. Isso é uma coisa. E o que se celebra no dia 25 de Abril não é esquerda, não é direita, não é mais nada. Pá, acabem com essas merdas de quem usa o cravo e quem não usa o cravo. É o fim de uma tirania. É isso que se celebra. E o princípio de alguma coisa nova. Depois, o PREC, e não só porque o PREC começa quase um ano depois, é um país que estava despreparado, que não estava politizado, que era pobre, com pessoas que passaram ao lado de grandes movimentos de libertação, o Maio de 68, os Swinging Sixties, os movimentos de... Ou seja, Portugal estava atrasado, tinha passado ao lado desses movimentos de libertação. E as pessoas acreditavam que era possível fazer uma sociedade nova. E se calhar algumas estavam enganadas porque queriam fazer uma sociedade à imagem da China revolucionária, sim, ou de Cuba. Ou outros queriam voltar para o Estado Novo. Mas a maioria das pessoas, e é normal, era... Olha, temos aqui a oportunidade para fazer uma coisa fixe. E o melhor que se conseguiu... aos solavancos foi uma democracia parlamentar ao jeito ocidental, que já é bem fixe, comparando o resto do mundo. Comparar com o que estava e comparado com o que existe.
Agora, esse Estado houve excessos, houve confusão, houve violência, houve pessoas expoliadas, houve injustiças, pessoas foram presas acusadas de fascismo e não eram. As pessoas que vieram do ultramar das colónias, com uma mão outra à frente e outra atrás, e que sentem até hoje agravadas porque perderam tudo e não sentiam que eram colonistas ou fascistas. Claro que sim. Mas não se confunda isso, que é o processo normal de um país em combustão, porque, repara, é muito fácil à segunda-feira ganhares o Euromilhões, mas a democracia, ou seja, tu não vais a uma loja e ela vem embrulhadinha, percebes? Modelo de fábrica, está aqui, olha, toma lá o senhor teve 48 anos de ditadura, está aqui democracia. Se chega à casa, liga a corrente, faz o update, não é assim. Sim. Foi horrível, mas podia ter sido muito pior. Pensem-se noutras revoluções em todo o mundo foram muito piores. E isto, mais uma vez digo, sem prejuízo de tudo, mas achar que não confundir o fim de uma ditadura com as convulsões que levaram a uma democracia. E outro, não sejamos ingênuos a pensar que se construía uma democracia neste panorama geral, em que como as peças estavam lançadas no tabuleiro, da guerra, da ignorância, das pessoas pouco politizadas, do desejo, da esperança que havia uma esperança enorme, sem excessos. Isso é não conhecer a natureza humana, percebes? E claro que tu, se acabas com um regime de ditadura e vais tentar pôr uma democracia, o que seja, nesse processo, quem puder roubar, vai roubar. Quem puder, mexer cordelinhos para ficarem eles no poder, o interesse depois de quem vê aquele lugar vago de poder, seja em que regime for, aquelas pessoas que estavam todas ali à volta não estavam pelo bem do povo. Todas, não é? Algumas podiam ser realmente, assim, supra-sumos da moralidade. Mas muitos deles estavam lá porque queriam eles o poder, não é? E nessa busca de poder haverá sempre corrupção. E se olhares para as possibilidades todas que podiam surgir dali, até nem foi mal todo, não é? Não foi... Não. E faz-me confusão. Essas coisas de... Não há nenhuma revolução que tenha o apoio que teve popular, nenhum golpe de Estado que aconteça quando as coisas estão bem. Se as coisas estivessem bem, não teria havido 25 de Abril. Não é? E é isso que me faz confusão. As pessoas que dizem... Temos que voltar para lá. Mas queres voltar para um período onde houve um golpe de Estado que as pessoas estavam fartas e os militares estavam fartos e foi abaixo. Então qual é o sentido de voltar para isso? É impossível. Até podiam ter ficado piores. Podia ter acontecido. E olhaste para trás e pensar, realmente, afinal éramos felizes e nem sabíamos. Né? Mas olhando para trás, qualquer pessoa com 2 dedos de testa sabe que não se sabe a melhor. Agora, nunca vais saber como é que estaria Portugal agora, imagina, se não tivesse havido 25 de Abril. E assim, se tu imagina, tu és um gajo. Mas a partida és um gajo que tinha 40 anos, em 74, vivias em Angola, tinhas uma vida porreira, não sei o quê, tinhas a tua oficina, tinhas a tua mercearia, tinhas o que fosse. Os teus escravos, os teus estagiários não remunerados. E de repente tens que vir embora, uma à frente e outra atrás, em caravanas, na ponta aérea, chegas cá, ainda te chamam fascista e colonialista, tens que vir no hotel, não sei o quê. Eu percebo que tu possas fazer... Se calhar hoje já não, mas vamos ver, percebo que tu podes fazer a relação que é houve a revolução e a minha vida foi com os porcos. Sim. Mas não, houve uma revolução. A revolução não é a causa disso. A revolução foi feita para acabar com a ditadura. Sim. Essa é a primeira coisa importante a dizer. Portanto, eu percebo que essas pessoas sintam um desagravo. Agora, tu removes-te um bocadinho disso sem desprimor para os sentimentos dessas pessoas. Que são válidos, são completamente válidos. E pensas assim... Era possível Portugal manter colónias em 1974 quando já nenhum país europeu tinha colónias em África? Era possível tê-lo quando a União Soviética e os Estados Unidos estavam a disputar aqueles territórios? Era possível que os soldados continuassem a lutar para que os brancos portugueses continuassem lá e tivessem uma vida? Era muito difícil. Eu compreendo dizer, mas porquê que eu não posso chegar aqui? Isto é a minha terra. Houve pessoas que vieram para cá, chamam-lhes os retornados. Qual retornados? Tinham nascido lá, não conheciam esta merda, não queriam vir para aqui. Sim. Isto era um atraso de vida para eles, em certas maneiras. Eu percebo isso. Eu percebo esse ressentimento. Mas era muito difícil, com os movimentos de libertação a entrarem por ali aderente, a quererem ser independentes, com as tensões sociais que haviam, e alguns brancos tentaram ficar lá, e outros vieram embora e outros conseguiram. Era muito difícil. A União Soviética queria ficar com aquilo. Portanto, pediram um país em convulsão, em que os soldados não queriam lutar mais, em que as pessoas queriam acabar com a guerra, que se conseguisse proteger aquelas pessoas, era o ideal. O ideal, imagina isto, o ideal era, ficamos cá todos, vamos construir um país novo, em harmonia, e os negros que não têm direitos vão passar a ter direitos e vão aproveitar o desenvolvimento que era. Era ideal. Era possível? Achas que isso era possível? Não era.
Acho difícil. Eu adoraria que tivesse sido assim, mas pronto. Sim, é essas pessoas que acham que aquilo foi mal feito e que teve muito mal e que teve... Essas pessoas estão o dia inteiro a discutir no Twitter. Sim. Por merdas simples. Envolvem-se em polémicas da treta e acham que um processo de revolução correu mal. Claro. Pois. Tipo, se nessas coisas pequenas as pessoas não se entendem, como é que num processo de revolução e de queda de regime e instalação de outro havia de correr bem, quer dizer, não... É possível, sim. Bem, ou tipo, correr tudo smooth, não, é impossível, não vai acontecer. E é mais que tu tens de pensar se tu vivesses naquela época, porque é o luxo de viveres agora. Ou seja, tu agora, tu não consegues, por mais que eu escrevi um livro sobre isso, não é? E consegui meter na mente daquelas cabeças, e se calhar por isso é que, na mente daquelas pessoas, por isso é que se calhar tenho aqui uma maior proximidade. Pá, mas se tu fosses, ou seja, eu não era o que sou hoje e tu não eras o Guilherme, se nós tivéssemos a nossa idade em 74, nós não éramos estas pessoas. Tínhamos bigode, tínhamos bigode e cabelo comprido. E as pessoas hoje que comentam isso também não eram essas pessoas, seriam pessoas diferentes. E eu compreendo que aquilo que eu disse aqui, especialmente em relação à descolonização, mas aos exageros, para algumas pessoas ainda é polémico. Eu acho que é sensato. Acho que é uma avaliação desprovida de ideologias, é olhar para a história como ela é com certo distanciamento. Mas eu sei, no outro dia, numa sessão de leitura que tem sido pacífica, houve um senhor que se levantou e disse: o senhor só diz disparates. E eu disse: então, mas diga lá porquê. Eu para pacífico, porque eu sei que isto é complicado para a vida de muitas pessoas. E ele disse: não quero falar. Eu disse: olha, mas por favor, fale, dou-lhe o espaço para falar. Ele não quis. Eu compreendo isso. Mas mais uma vez, voltando ao dia inicial, inteiro e limpo, como chamou a Sofia de Melbrenner, que é o dia de 25 de Abril, que é diferente do que aconteceu antes. E que é isso que nós celebramos, o fim de uma ditadura. É um dia, eu acho... porque depois há um aspecto simbólico. Nestas datas existem também aspectos simbólicos, não apenas pragmáticos, como nós falamos. Mas é um dia bonito porque as metralhadoras que andaram a matar pessoas, nesse dia tinham flores, não é? As senhoras dos escritórios, há imagens disso, saíram e traziam leitinho com café e sandes mistas para os soldados. Sim, acho isso delicioso. Mas não somos um país de maricas. Flor, em vez de sair com uma mini, com uma sandes de corato, percebes? Acho isso legal. Tipo, fotografias das crianças que faltaram, tipo o MFA, não saiam de casa, queremos evitar o derramamento de sangue. Toda a gente na rua, putos ao lado dos soldados, em cima dos... As pessoas subiram para cima dos carros militares. Isso é incrível. E há uma história, eu não sei se já contei aqui, talvez, mas para mim... E não morreu ninguém, para não? Morreu. Morreram 4 pessoas. Aliás, essa é uma das ironias. Há um filme agora que é Revolução Sem Sangue, que é... durante aquele dia... os manifestantes não, as pessoas que estavam na rua foram para a frente da PIDE e a PIDE veio à varanda os agentes e dispararam uma rajada de metralhador, mataram 4 rapazes, quase todos eles jovens, acho que um tinha 40 anos. Os militares dispararam também, dispararam ali na zona, não há ali uma... Não, dispararam para o ar. Para o ar só? Sim, há uma altura em que o Salgueiro Maia diz Santos Silva, eu lembro porque era o nome do antigo presidente da Assembleia da República, Santos Silva. E o amigo do Sócrates não é Santos Silva? Também. Não, é outro. Não. Mas é Santos qualquer coisa. Santos Silva, disparem uma rajada para as janelas de cima. Que ele diz isso quando estão no quartel do Carmo, que estava lá o governo. E que foram para lá para invadir a PIDE, tanto que a PIDE foi a última quartel-general do regime a cair. Que os militares não quiseram logo invadir porque sabiam que ia haver derramamento de sangue, porque os gajos estavam armados e eram super fiéis ao regime. Só quando o Marcelo Caetano apresenta a sua rendição é que eles depois se entregaram. Mas mataram 4, depois acho que houve um PIDE que também foi morto nessa confusão. E o que é finalmente houve há um gajo que é engraçado. Viste tu morres no dia da Revolução? Sim, mas não conheço a história de golpes de Estado, não é? De revoluções. Mas não deve haver muitas com tão pouco sangue, não é? Há pouco, não. E por um lado, não sei se é bom ou se é mau, as pessoas todas, tu não terias vontade de matar um filho da puta de um PIDE? Estás a ver? Não, várias pessoas tinham. Mas sabes que os PIDEs tiveram uma vida santa, porque nunca foram julgados. Sim, mas é isso, é uma revolução em que as pessoas conseguiram festejar em vez de descarregar as suas frustrações porque tinhas ali muita gente que tinha sido presa, que tinha sido torturada, que tinha tido pais que tinham sido que saíram no dia seguinte de Caxias. E conseguiu-se não entrar nessa cena do não, vamos foder a boca aos gajos agora. Houve 2 coisas, ou seja, eu acho que houve um ajuste de contas mais tarde, durante o PREC houve ali, e era difícil que não houvesse,
E houve, ou seja, o PREC foi mais violento, houve algumas mortes, e foi violento mais nos extremos, ou seja, a extrema-direita matou várias pessoas, a extrema-esquerda também matou algumas pessoas, mais no extremo, e curiosamente, a extrema-direita, fala-se muito das FP, que foi quem matou mais, curiosamente, a FP não tem nada a ver com o PREC, as FP acontecem em 1980, já em democracia, são um caso de absurdo total, como é que numa democracia existe aquele grupo terrorista, que não tem outro nome. Mas, curiosamente, as FP25 e o ELP, extrema-direita e extrema-esquerda, terroristas, assassinos de sangue, que merecem estar na prisão, foram amnistiados pela mesma lei. Mas isso é depois. Mas em relação aos PIDs, e no PREC houve ajustes de contas, sedes do PCP incendiadas, mocada, os gajos da UDP mandaram um gajo ao contrário, a MRPP mandaram um gajo ao Rio, o gajo não sabia andar, morreu, várias mortes, engenhos explosivos, houve porrada de criar bichos, foram tempos tensos. Mas no dia em si, a revolução no dia em si, que é quando normalmente também é da merda, foi bastante pacífica. E finalmente pôs uma placa, que acho que já era devido, muito graças ao Pedro Vieira, que é um escritor e tem um programa na televisão, que andou a pressionar a Câmara Municipal para pôr uma placa com os nomes dos mortos na António Maria Cardoso, onde era a PID. Que eu acho que é justo. Porque já viste a ironia de tu morreres no dia em que chega à liberdade? Sim. É uma ironia incrível. E houve gajos que foram, e durante essa carga, houve gajos que tiveram presos. Um deles é o Fernando Pereira. O Fernando Pereira, o imitador, foi preso nesse dia. Ou seja, houve malta que durante a Revolução foi para os calabouços do Governo Civil, presos pela PID, e não sabia o que é que estava a acontecer cá fora. Já estavam a pensar, estou fodido, se isto correr mal... Estavam tipo no Big Brother, não sabem o que é. Não têm notícias lá de fora, não é? Mas eu estava a dizer, só para terminar a história do dia. Será que ele estava a fazer imitações lá na prisão? A imitar o Marcelo Caetano? Sim. O que é que eu tinha a dizer? Desse dia há uma história que eu acho muito bonita, para mim, com um dos símbolos do 25 de Abril, porque é um anti-herói, não é um herói, que é o Salgueiro Maia. A história é muito conhecida, já muito falada, de quando ele, ali perto do Terreiro do Paço, vai enfrentar as tropas do regime e o brigadeiro que está no carro em frente dele dá ordem de fogo ao alferes e diz: dispare sobre esse homem. E o alferes diz: não disparo. E o gajo diz: então deu ordem de prisão ao próprio alferes. E diz ao outro gajo: dispare sobre esse homem, sobre o Salgueiro Maia. E o gajo diz: não disparo, o gajo dá a ordem de prisão. E basicamente os gajos disseram: não vou disparar sobre este gajo. Parece um sketch dos Monty Python. Sim, né? exatamente. Começam a aprender toda a gente. Mas foi super tenso. E o Salgueiro Maia levava 2 granadas no bolso e disse: se eles me prenderem, eu rebento-me aqui. E quem o conhece disse que isso era verdade, que o gajo teria feito isso. E isso foi um momento decisivo para as tropas dos revoltosos terem dado a volta, porque houve ali um período complicado. Houve uma fragata no Tejo com os canhões apontados às tropas dos revoltosos. E há uma fotografia do Eduardo Gageiro que eu vi centenas de vezes, que tu já deves ter visto, porque está em todo lado. E em que vêm já os soldados agarrados ao Salgueiro Maia, um deles a fazer o V de Vitória, porque percebeu que foi um volte-face ali. E eu, enquanto estava a fazer pesquisa para o meu livro, li uma entrevista em que, já nos anos 80, em que o Salgueiro Maia diz ao jornalista, vocês nunca repararam, mas na fotografia eu estou a morder o lábio, e eu estou a morder o lábio para não chorar. E eu fui ver a foto e de facto está. Ou seja, o gajo estava num estado de nervos tal. Imagina o que é, não é? Tu dizeres, tipo, vou-me matar aqui à frente deste gajo. Tenho um gajo com um tanque. Em que o gajo estava a morder o lábio para não chorar à frente dos seus homens. Eu acho essa imagem... Masculinidade tóxica. Hã? Masculinidade tóxica. Mas acho... Hoje em dia poderia chorar. Claro, mas estou a dizer alguém que poderia ter ficado só com a história publicamente, não, eu fui lá com 2 granadas e... Ou seja, a coragem que ele demonstrou para estar à frente de um tanque e estar disposto a sacrificar-se pela revolução é tão enorme como a coragem dele dizer num jornal, eu mordi o lábio para não chorar. Sim. E acho que isso, de alguma forma, essa fragilidade / coragem, é uma das belezas do 25 de Abril. Porquê? Porque foi preciso coragem para mandar uma ditadura abaixo, mas a de liberdade e a democracia são profundamente frágeis, precisam de cuidado constante. E é por isso é que eu acho que é importante nós celebrarmos o 25 de Abril, os 50 anos, porque isto não é uma cena adquirida. Há muita gente que diz, não voltamos para trás e não sei o quê. Man, a história não se repete, mas rima. Pode ser diferente, mas tipo, não tenhamos a liberdade e a democracia como alguém garantido. Aqui a questão é como é que tu convences uma geração mais nova? Eu nem estou a falar de mim, que não vivi lá, mas como tinha essas histórias em casa, acabo a ter uma ligação um bocadinho maior. Mas como é que tu convences a malta de 20 anos que o 25 de Abril é uma cena importante para eles, percebes? Porque eu percebo
para a malta de 20 anos, em que os próprios pais já não viveram antes do 25 de Abril, em que as histórias já se perderam, que para eles não seja relevante. Ou seja, é tão relevante como a implementação da República. Claro. Não, mas E nós não estamos aqui a falar da implementação da República e da reconquista à Espanha, não é? Claro. Nem sei quando é que da restauração. Não, como é que é a restauração da independência? Restauração, sim. Já não falamos disso, já não importa para nós. É uma data histórica, é giro, saber falar, mas já não importa. Claro. E eu acho que, como ainda estamos aqui no meio, acho que também cometemos um erro de achar que para estas pessoas mais novas isto tem importância, quando para elas isto já tem a mesma importância do que para nós tem a restauração. Eu percebo o que tu dizes e concordo a certo ponto, mas há uma diferença. É que quem não conhece os erros do passado arrisca-se a cometê-los no futuro. Certo. Portanto, é importante saber a história. E eu acho que muito deste discurso de não dar importância à liberdade, à democracia, do antigamente que era bom, deve-se a isso. O 25 de Abril tem uma narrativa que pode não ser direta, mas tem uma narrativa que te ajuda a contar essa história. Te ajuda a dizer, olha, eu sei que parece um direito garantido, é como abrir a torneira de água e beber um copo de água, mas é um bem escasso, ou seja, é um bem frágil. A democracia e a liberdade, tu não pensas nisso. Eu não penso nisso quando acordo de manhã, a maioria das vezes, também não. Pessoas de 20 anos então, ainda menos, porque não têm esta referência. E isso é normal. Mas é importante teres, assim, isto não é assim tão garantido como isso. E o 25 de Abril, porque ainda tem pais e avós que o viveram, e é engraçado porque eu estive no outro dia em Abrantes, numa biblioteca, e a senhora, que é professora, que apresentou o meu livro, estava-me a dizer que mandou os miúdos, os alunos dela do 10º ano, dizer, com perguntas para os avós. Olha, pergunta se eles tinham água canalizada. Pergunta como é que era a PID. Eles tinham escravos. E eles ficaram escandalizados. Ficaram tipo, uau! E falaram sobre isso. Sim. Ou seja, esse exercício de recordar é importante. Eu percebo que se calhar não vão descer a Avenida da Liberdade como o teu pai. Mas é uma forma, de uma narrativa, de tu mostrares, olha, há pessoas vivas que viveram isto. Pá, e as narrativas têm sempre mais força do que as coisas abstratas. Mas vai perder sempre força. Vai. Se tudo correr bem, sim, daqui a 50 anos, quando celebrar os 100 anos do 25 de Abril, sim, já não vai estar ninguém cá. Claro, mas sabes, por exemplo, é mais importante, hoje, nos 50 anos, é mais importante celebrar o 25 de Abril do que era aos 35 anos. Porque hoje, pela primeira vez em 50 anos, tens pessoas a dizer que os últimos 50 anos são uma bandalheira. Este tipo de desonestidade que existe, que é, o 25 de Abril é o que causou a bandalheira. Para já, o que é a bandalheira? E depois é mais uma vez esta correlação exagerada, sim, que é uma merda que serviu para acabar com a ditadura, tu estás a utilizar isso, mas quando as pessoas dizem, são realmente uma bandalheira aos últimos 50 anos? É isso e podes atribuir isso ao 25 de Abril. Portanto, o que eu acho é só que se tu queres ter essa conversa e chamemos antifascista e anti-saudosista, chamamos anti-autoritária, eu não sei se usar uma referência que já não é uma referência para a malta mais nova é o caminho mais certo. Pá, quando tu tens, se fores mostrar... Não sei se não havia outras formas sem tu cheirar a mofo, porque o próprio 25 de Abril, sim, nesta conversa, para a malta mais nova que está a ver, também cheira a mofo, é uma coisa antiga, é uma coisa dos meus avós. Eu percebo isso, mas se tu mostrares... Não cativa, estás a ver? Até certa maneira, porque é o que eu te digo, tu quando vês as imagens do Holocausto, as primeiras pessoas, quando tu és novo e vês as primeiras imagens do Holocausto, foi há um colhão de tempo e tu sentes-te sensibilizado com aquela merda. Ou seja, a escala de, não é, tá bem, mas tu mostrares, de grandeza da horribilidade. Se tu sentares alguém à frente de uma mulher que foi sovada pela PIDE e que teve 6 meses isolada e meteres à frente de uma escola, dos miúdos, isso tem um efeito. Claro. E dizeres, olha, eu tenho as marcas dos cigarros ainda quando me apagaram os cigarros. Portanto, eu percebo onde é que tu queres chegar, mas acho que é uma das formas que tu tens, até porque tens pessoas vivas e tens os avós e tens os pais, é uma forma de tu chegares a algo que é importante hoje, nos 50 anos. Mas também não achas, desculpa lá interromper, eu acho que essa celebração é importante e é uma data importante, mas não achas que usar essa data de uma revolução que foi bonita e que teve esses contornos todos, como arremesso político agora contra um determinado partido, também não é feio e também não é perigoso? Ou seja, tu estás a politizar, sim, que obviamente que é político no seu interior, não é? Que é o 25 de Abril, mas estás a politizar isso, a usar como arma de arremesso política, uma altura que devia ser de celebração, de quebra de um regime. Não. E pá, e os outros tipo...
defendem diretamente em abstrato, ou seja, o que em estás abstrato a dizer, representam. Ou seja, o que estás a dizer em abstrato eu concordo contigo, não deve ser uma arma de arremesso político, deve ser uma coisa, como eu disse isso no início, não é de esquerda nem de direita, é todos, é uma revolução que acaba com uma tirania, é isso que me interessa. Não me interessa, porque eu sei que o 25 de Abril também foi muito sequestrado pela esquerda durante muito tempo, na sua narrativa, mas hoje podemos dizer com certeza e com distância que é de todos os que celebram a democracia e a liberdade. Agora, eu percebo o que estás a dizer em abstrato. Na prática, não. Porquê? Porque esse partido que estás a falar, inclusive o seu vice-presidente, que agora é vice-presidente da República, o Diogo Pacheco de Amorim, que esteve ligado ao MDLP, movimento de extrema-direita, que esteve ligado ao ELP, que pôs bombas, e que queria acabar com a revolução, disse isto, e foi apenas um deles, mas este senhor, que é vice-presidente do partido, e que eu acho que foi eleito vice-presidente da Assembleia da República, certo? Sim, acho que sim. Portanto, diz isto. Tínhamos sido um governo autoritário para o risco de passar a um regime totalitário, o que era muito mais grave. Passei a revolução a fazer a contra-revolução. Continua a existir censura. Continua a existir um Estado ocupado. Não vivemos em liberdade. Essa liberdade autêntica nunca nos chegou com o 25 de Abril e tem de ser reconquistada palmo a palmo. É por causa disto, de expressões desta, que é preciso arremessar o 25 de Abril. É só isso. Sim. Ou seja, de facto, eu sinto hoje... Não sei se não tem o efeito contrário. Não sei se tem ou não. O que eu sinto hoje como nunca senti antes, e mais uma vez digo, isto não tem a ver com merda de ideologia, não tem a ver com esquerda e direita. Eu já disse essa merda 100 vezes aqui e parece que as pessoas não percebem, portanto é como falar com terraplanistas, não querem saber, não sabem, que é, sinto hoje como nunca senti na minha vida que há pessoas que abertamente querem pôr em causa o Estado de Direito que nós temos, a democracia que nós temos e a liberdade que nós temos. Sinto isso, não tenho a mínima dúvida. E se me dizem, estás obcecado com isso, falas muito nisso. Sim, e estarei cá, porque acho que existe de facto esse perigo. E estarei cá, dentro do possível das minhas capacidades, para impedir isso. E sinto que as pessoas que valorizam a liberdade... É que isto agora é dito abertamente. Isso sempre existiu na sociedade portuguesa. Mas agora não é bom ser dito abertamente. Ou seja, tu tinhas este gajo, não é? O Pacheco de Amorim sempre pensou assim. Sim. Não, tu podes dizer isto abertamente. A questão é, tu estás a utilizar a democracia da qual tu és um detrator, ipsis verbis, como eu disse aqui. Tu achas que nós vivemos num estado em que existe censura, em que não há liberdade, como ele diz, ou seja, na visão que ele tem? Não existe a total, porque nunca existirá a total, é uma utopia, não é? Mas tu percebes, eu não estou a falar em termos comparar a censura de agora com a censura de antigamente, é claro que existe. Quando ele diz, tem que ser reconquistada palmo a palmo, há um projeto de tomada do poder. Ou seja, e é muito engraçado, isto já foi visto antes, de utilizar o próprio sistema para destruí-lo a partir de dentro. Pode destruir, sim. Eu percebo isso. Eu acho é que porque eu lembro-me de o 25 de Abril quando era o 25 de Abril era uma celebração para toda a gente. Mas ainda é para muita gente. Para toda a gente, na televisão, coisa. Não era, sempre houve partidos de direita que não usavam cravo na Assembleia. Sim, mas não havia a cena do isto foi mal. Abertamente, tipo, tinhas o velhote, o Salazar, que era bom. Sim. Ou seja, não ouvias nos mídias. Nos mídias, esse discurso. Sim. Pronto. Mas estava em todo lado. Estava em todo lado. E são essas pessoas que se sentem representados por estes gajos. E eu não sei até que ponto não é bom essas pessoas terem voz também. Claro que gostava que não fosse uma voz como vice-presidente da Assembleia. Um gajo daqueles que tem não sei quantas ramificações que estão mais que estudadas. Mas não sei se... Ou seja, de 1 milhão de pessoas que votaram Chega, não acho que 1 milhão de pessoas que acham que o 25 de Abril foi mau, não é? Acho que não. Acho que pode começar a pensar, porque são também pessoas influenciáveis, como se vê, para irem votar no Chega. Mas não sei se não é melhor, pá. Sabermos onde é que eles estão e quem é que são. Sim, mas é pena estarem ali. Tá bem, mas uma coisa é estarem inativos. Outra coisa é estarem ativos. Sim, ou seja, sim, o que eu digo, porque eu acho que há 3 coisas mais para a democracia e para a liberdade: a zanga, o medo e a histeria. E eu vejo, de parte de pessoas da esquerda à direita, mas que são contra este tipo de discurso deste gajo, pessoas que ficam muito tipo, e agora? Eu percebo isso. Eu vejo muitas pessoas zangadas e pessoas com medo e pessoas com histeria. Mas isso alimenta este tipo de discurso. Portanto, o que é? Nós vivemos 50 anos, mal ou bem, numa democracia que foi funcionando. Em que há problemas, obviamente que sim, e nem estou a falar em termos de desenvolvimento, estou a falar em termos da liberdade, mas as pessoas eram livres. Há partidos, há jornais, há tribunais.
E agora, pela primeira vez em 50 anos, recentemente, as pessoas veem isso ameaçado. Depois, se o grau é maior ou menor, ou se vai acontecer ou não. Mas é assim, se nós vivemos estes 50 anos, e o teu pai, e o meu e o outro viveram muito tempo da sua vida debaixo de uma ditadura, é porque, se calhar, agora temos que lidar com isto. Ou seja, não vamos virar as costas, nem vamos rasgar as vestes. É preciso enfrentá-los e é preciso defender a democracia. Bora lá! É o nosso trabalho, se calhar, agora. Eu preferia que não fosse. Preferia que estivéssemos tranquilos, eles estivessem calados e com isso tudo. Mas, pá, tu vês pela história que há ciclos. Não é? Agora, a única coisa que para mim é mais incompreensível é... Eu compreendo que um gajo como o Diogo Pacheco de Amorim, que tem claramente simpatias pelo Estado Novo, isso é inquestionável, Sim. que esteve ligado a movimentos como o MDLP, que está ligado ao ELP, ao Spínola, que não sabem, vão procurar. Tão grave, ou seja, o que eles fizeram é tão grave como fez a extrema-esquerda, as Brigadas Revolucionárias. É exatamente a mesma coisa. Se uns queriam uma ditadura de um quadrante ideológico, estes queriam de outro. Podiam ser amigos até, na verdade. Que este gajo, ou como é que eu disse, as pessoas que se sentiram espoliadas, injustiçadas, que não será bem o caso deste, que sempre foi um privilegiado, mas pronto, que tenham esse saudosismo, ou que eu não percebo que pessoas de 20 e tal Também anos tenham esse saudosismo. Mas eu acho que, imagina, cada vez que devia haver uma PIDE, Sim. em cada vez que alguém de 20 anos diz o que faz falta em Salazar, e Salazar foi um grande homem, levava uma bufatada no focinho à padrasta. Porque eu acho que lá está, deve-se combater isso. Se é para combater como deve ser. E combater como deve ser não é só com palavras, é malhar neles. Eu nunca tive isso ninguém à minha frente, mas eu não sei se um gajo de 20 anos me dissesse que o que faz falta é um Salazar e não sei o quê, e Salazar foi muito bom, se eu conseguia não lhe dar um chapadão. Só se ele fosse muito maior que eu. Porque é um discurso tão ridículo. É tão ridículo. Não consigo perceber. Consigo perceber, lá está. Porque vem só há uma razão para pensar isto. Ou és um burro do caralho, e vieste de famílias privilegiadas que viviam à grande nessa altura e eram famílias do sistema. Mas a probabilidade é ainda agora seres um privilegiado e vives à grande na mesma, porque são as mesmas famílias. E eu percebo que essas pessoas também crescem com uma narrativa que muitas vezes elas não controlam e essa ignorância foi-lhes imposta. Sim. Ou seja, é uma espécie de uma cascata transgeracional que as coisas que vão... Eu próprio ouvi isso ao meu redor, não é? Eu lembro-me de coisas como ouvir um amigo, pai, o Sérgio Godinho é um comum, é um não sei o quê. Pai, depois tu ouves o Sérgio Godinho a falar, e eu já o conheci uma vez, e não sei o quê. Ou seja, ele era diabolizado como uma espécie de figura autocrática e que queria levar as pessoas para o Sérgio Godinho, atenção, músico, sim. E essas narrativas vão pingando de geração em geração. O Neto vou dizer isso, não é? Mas essa equivalência da esquerda e da direita tem os seus limites, não é? Porque tu seres ideologicamente comunista não faz-te uma pessoa. Sim. O comunismo tem princípios bons, depois é aplicável bem, nunca foi, né, a grande escala e que leva a atrocidades. Sim. Mas tu seres ideologicamente comunista, eu acho que até tem princípios fixes da partilha, da coisa, da igualdade. Tu seres ideologicamente comunista, de seres ideologicamente nazi, não és boa pessoa. Não é possível, tipo, não é, ou seja, a equivalência, se tu quiseres equivaler o pior da direita, do nazismo de Hitler, ao pior da esquerda de Stalin, as pessoas que hoje em dia podem ter uma afeição por uma ideologia de ambos os lados, tu, de um lado, consegues ter pessoas boas que acham que aquilo não funcionou, mas são utópicas e acham que pode vir a funcionar. E não quer dizer que não tenhas ideólogos, malta ideologicamente comunista, que seja má pessoa de raiz e que acha mesmo os ricos é tudo para matar e não sei o quê, obviamente, também tens. Mas consegues ter pessoas boas de um lado e do outro não vais ter boas pessoas. E, portanto, mas independentemente das ideologias, agora lembrei-me de uma coisa, no Padrinho 1, o Michael Corleone, que é o filho, que é o soldado, medalhado, vem da Segunda Guerra, que não está envolvido com a família. Aliás, ele diz isso à Diane Keaton na cena inicial, que é I'm not my family. Não é? Ele diz isso. Mas que acaba puxado para a família. Há uma altura em que, quando as famílias começam a guerra entre elas, alguém lhe explica, não, isto 10 em 10 anos há aqui uma luta, é preciso tirar o sangue mau. E o PREC é um bocado isso, ou seja, o PREC é toda esta confluência de
traumas, opressão, desejos, medo, esperança, a extrema-esquerda a puxar por um lado, a extrema-direita por outro, e quem vence são os moderados. Literalmente, ou seja, o grupo dos 9 que são os moderados, que é quem consegue, no 25 de Abril, estabilizar as coisas, os militares moderados, que depois entregam o poder. Claro, os militares moderados entregaram o poder aos civis. Podiam ter ficado, enquanto as revoluções não ficam no poder. Sim. E isso é uma das coisas que tens de tirar o chapéu à maioria dos capitães de Abril, porque depois o hotel politizou-se e tal. Mas o que sobrevém destas confusões todas do PREC, e o PREC também é comédia, não é só isto, o PREC tem momentos deliciosos, sobreveio duas coisas: a moderação e o caráter. Porque a confusão era normal que existisse, mas o que venceu foi o caráter e a moderação. Porque nas primeiras eleições, em 75, a maioria das pessoas votaram em partidos moderados. Não votaram, por exemplo, o PCP, que dominava os jornais, a rua, os sindicatos, que teve 12%. Foi tipo uma derrota tremenda. A extrema-esquerda, então, uma derrota tremenda. E 91% das pessoas votaram. Portanto, as pessoas queriam uma democracia. E o caráter porquê? É engraçado, há histórias dessas. Quando há uma história que era quando foi o 11 de Março, que foi feito pelas pessoas ligadas ao Spínola, muita gente militares tiveram que cavar, militares ligados à direita ou ao Spínola tiveram que cavar, e há uma história que eu ouvi de uma mulher de um desses militares em que o marido estava escondido e precisava de sair do país. E ela foi falar com um ex-camarada de guerra militar, mas que estava do lado dos que tinham ganho o golpe. E ele disse: eu preciso do documento para sair, não sei o quê, e deu-lhe. E falou-se muito isso mesmo entre os militares, que eram os militares, mais do que a cena da guerra ou das ideologias, tinham sido camaradas de guerra. E isso para eles era mais importante. Portanto, ele disse: pá, o teu marido quer sair do país, eu não vou capturá-lo. Está aqui o documento e levo-o. Quando o Jaime Neves vai prender o Otelo, acho que é no 25 de novembro, pá, entra e de repente os soldados estão tipo: o gajo está lá 1 hora, tipo, que é que se calhar mataram-se um outro, chegam lá, estão os dois a beber copos e conversar. E o gajo foi preso a seguir, o hotel foi preso a seguir. Então o que eu acho é que no meio daqueles exageros todos, que houve, claro que sim, das porradas e dos incêndios é engraçado porque na minha pesquisa a palavra que eu ouvia mais era petardo e engenho explosivo artesanal nos jornais, estás a ver? No final houve muitos oportunistas, mas também houve muita gente com caráter, que no final escolheu o rumo certo. Demorou ali 1 ano e tal, mas escolheu o rumo certo. E depois nós... eu acho que isso é a maior lição. As ideologias mudam de moda. Pá, tens pessoas que se calhar, para certas pessoas jovens, era lógico ser de esquerda no 25 de Abril. Pá, e que se calhar agora não tem lógica serem de extrema esquerda. Aos 50 anos, não faz sentido, não é? Portanto, tu mudas. As ideologias mudam. São um bocado como os cortes de cabelo. Sim, mas o caráter fica. Muda, não é? O caráter fica. Claro, sim. O caráter é o mais importante, não é? E acho que, mal ou bem, no meio de todas as canalhices e oportunismos... Fica, não, também muda às vezes, não é? Não, estou a dizer que precisas de uma pessoa de caráter. Se tivesse uma pessoa de caráter... Mas pode ser aos 20 e não ser aos 50. Claro. Mas o há pessoas o poder que são pessoas... também corrompe. Claro que sim, mas eu estou a falar das pessoas... O Salgueiro Maia é o exemplo disso. Sim, claro. Não, há exceções. Mas acho que são exceções. Claro. Por isso é que devem ser valorizadas. Agora, havia... isto para dizer que é... Nós temos a mania, não é, de circunscrever a história em datas. Tipo, a ditadura não acabou no dia 25 de Abril. A ditadura existia nos professores que eu tinha, claro, no liceu, nas pessoas. Ainda existe hoje, ainda está. Tal como a Revolução. Não é? A Revolução não acabou. Havia pessoas... As da FP25 são a destruição mais doentia do que é o ideal daquela Revolução. Que era, eles achavam que a Revolução não tinha sido conseguida. Não ficaram eles no poder. E que eles tinham que chegar ao poder. Ou seja, já tinha havido eleições legislativas em Portugal e presidenciais. E eles chegavam ao pé dos donos das fábricas, que despediam pessoas e diziam: agora vamos ajoelhar o fascismo. E davam tiros no joelho. Que é uma espécie de um transe, obviamente, terrorista. Mas dava a dizer que não há datas estanques. Então é muito engraçado, porque o país não mudou do dia para a noite. Então, o pessoal rico que foi preso, e alguns injustamente, atenção, eram simplesmente, havia gajos que tinham dinheiro, que não eram fascistas, simplesmente tinham dinheiro, mas que foram presos, foram para a prisão e continuavam a ter regalias. As mulheres, isto é uma história verdadeira, levavam-lhes a sorda de marisco dos restaurantes de Cascais para eles comerem. Havia uma que dizia: não, meu marido, eu fui vê-lo, estava todo impecável, de fato e gravata. E esta eu adoro, que eu não sei se o gajo era um Champalimau ou um Espírito Santo. Foi apanhado a fugir do país no seu iate. E quando foi preso em Caxias, organizava campeonatos de batalha naval. Parece que sabe, estás a ver? E havia isso. E depois muitos deles saíram todos da prisão. Como os PIDs nunca foram julgados.
E arranjaram um trabalho depois numa série de sítios. E da mesma maneira que quando foi o 11 de Março e que o país... foi um exagero, as nacionalizações, mas depois o espírito de delação que havia com a PIDE, né, que todos eram bufos, aconteceu aí, porque havia um mural em Lisboa onde dizia, havia um carro com a matrícula tal a fugir de não sei o quê. Ou seja, houve pessoas que foram acusadas de fascismo e que não tinham nada a ver com o fascismo. Porquê? Porque tu não mudas um país do dia para a noite. Não é? Isso é engraçado, ou seja, os tiques antigos preservaram. E os tiques antigos e a necessidade de vingança e de retaliação, não é? Isso aí fica. E houve muitos gajos que semanas antes andavam com a farda da Legião Portuguesa e que depois eram comunistas de alma e coração. Sim. Que é também um clássico. E tu, o que é que vais fazer no 25 de Abril para comemorar? 25 de Abril estarei... Olha, por acaso não estarei numa ex-colónia, mas pensei... Foste lá, ias lá retomar, não é? Ia lá trazer aquilo de volta para nós, mas não vai estar em Portugal, então. Não vai estar em Portugal dia 25, já não. Olha, eu vou descer à Avenida da Liberdade, acho que é uma data importante, já não o faço há alguns anos, e vou descer com amigos à Avenida da Liberdade, espero levar o meu filho, espero que não haja porrada com movimentos extremistas, porque era chato, de qualquer maneira o meu filho vai levar um capacete. E, como diz uma personagem do meu livro, o Ricardo Walker, que é o cínico do livro, diz: o direito de liberdade implica o dever da memória. E eu acho, a única coisa que eu acho importante no meio disto tudo, estamos aqui a esmiuçar, que é nós sabermos que esta liberdade que nós temos hoje, estar presente, não temos de pensar nisso todos os dias, mas que ela é frágil, que pode desaparecer num ápice, que a democracia é um regime com debilidades e que precisa de ser cuidada, e que todos os outros até agora provaram ser piores. E que esse direito da liberdade, ou seja, nós temos esse direito, mas implica o dever da memória, implica não esquecer. Mas, por exemplo, no mundo ocidental, sim, que democracias, já com algum estado de maturidade, com algumas décadas, é que deixaram de o ser? Bem, a Hungria e a Polónia deram passos atrás. Mas nunca foram bem, não é? Mas tu estás a pensar ou seja, as democracias, como nós as conhecemos... Estou a pensar neste curto espaço de tempo. Estamos a pensar em democracias do pós-guerra. É Sim. muito pouco tempo em termos de história. É isso. Eu dou-te um exemplo. Porque eu penso se... Mas eu dou-te um exemplo. Acho que podem ser dados passos atrás, como nos Estados Unidos, têm dado. E isto é só para ficarmos sem câmara. Pronto, está aqui, íamos a gravar há 2h20. O último episódio não vamos ter. Pedimos desculpa aos patronos. Não temos só este bocadinho, se calhar, não? E depois... não, este bocado pomos todo. Okay. Não, no próximo episódio okay, não. Okay. Mas, ou seja, há passos que vêm atrás e que para nós são medidas mais autoritárias, como não é, reverterem a lei do Roe, Wade versus Roe, tipo algumas cenas de imigração. Para nós são autoritárias, para outras pessoas não são. São coisas normais e que eles acham de bom senso e pró-vida e não sei o quê. Pronto. Mas nós achamos que estamos do lado certo e eu acho que estamos. Mas quais é que foram revertidas? É que eu não vejo aos dias de hoje e com a informação toda, e com pessoas muito mais evoluídas eticamente. Olha a Rússia. Porque sempre foi. Está bem, mas eu acho que na escala eu acho que há uma certa... Acho que vai ser outra coisa. Acho que há uma... Assim, para uma pessoa como tu, que é tão conhecedora da natureza humana e tão cínica em relação à natureza humana, há uma certa ingenuidade nisso. Ou seja, no sentido em que tu podes esperar sempre o pior da natureza humana. O pior e o melhor. E estás a ver numa escala relativamente curta. As democracias que nós estamos a falar são democracias do pós-guerra. Todas elas da Europa. Já existiam antes, mas reforçadas no contexto em como existem, são do pós-guerra. São 70, 80 anos. É muito pouco na escala da história. E o que eu acho é, se tu pensares de outra maneira, o mais comparável, e mesmo assim não é a República de Weimar na Alemanha, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ou a República Espanhola, ali nos anos 30 antes da guerra. Claro que não eram as sociedades progressistas nem as democracias tão aperfeiçoadas como eram. Mas eram. Tu em Berlim, em 1920 e tal, depois da Primeira Guerra, podias ser gay abertamente. Sim. E tens alguns países islâmicos que antes dos talibã que eram a República... democracias autocráticas. Sim. Mas democracias... Olha, por exemplo, o Irão, com todos os problemas que tinha com o Sheik de corrupção, era melhor eu preferia viver do que depois da Revolução Islâmica. O que eu acho é, conhecendo a natureza humana, do desejo do poder, do fascínio com as narrativas providenciais do Messias que vem e que resolve. Eu acho que é muito ingênuo não estar pelo menos à coca.
Eu espero que não. Não estou a dizer que não tens. Eu acho é que para haver uma queda da democracia, que é o que nós chamamos de democracia, não vai ser o que era antes. Não vai ser, sim, não vai ser ser uma coisa pessoas muito mais fardadas a sutil. marchar, a fazer a saudação romana. Sim, eu acho muito difícil. Quando entras nesse campo das liberdades, obviamente que são a pouco e as pessoas vão se habituando, e depois, se as coisas até melhoram economicamente, as pessoas até aceitam essas restrições de liberdade. Se te metem medo, como no Estado, no 11 de setembro, uma série de restrições e de vigilância à escala nacional, não aconteceu nada, e as pessoas, ai, que horror, realmente, olha, mas olha, é assim a vida. Acho que consegues ir implementando algumas coisas. Mas, apesar de ser muito cínico nessa natureza humana, na bondade humana, também sou um otimista de achar que se esticarem, as pessoas vão para a rua e fodem isto tudo. E não deixam que se implemente um regime autoritário que trate cidadãos. É slow burn. É slow burn. Não é do género, não é como aconteceu em 1926 com o 28 de maio, que depois resultou no Estado Novo, que é golpe militar, tudo para a rua, agora vai um ditador e depois chega ao Salazar e não sei o que mais. É slow burn, é diferente. E são, por exemplo, tu vês isso já até com o Vox em Espanha, nas autarquias, nas comunidades, começam a privar liberdades, não vamos dar financiamento a essa peça não pode, os livros. Eu estou como tu, que é, não acho que seja uma coisa radical de um dia para o outro, acho que pode ser slow burn. O que eu digo é... Acho que podes dar 2 ou 3 passos atrás, isso podes dar passos atrás. Mas acho que sempre são 2 ou 3 passos atrás para depois se corrigir. Mas acho que, às vezes, a arte é um bom espelho do que pode acontecer. Não é por acaso que o FBI e a CIA às vezes contratam guionistas de Hollywood para fazerem cenários. Fizeram isso quando foi depois do 11 de setembro. E já faziam antes, acho eu. E acho que teve um gajo que tinha dado a ideia dos aviões. E que é o novo filme do Alex Garland, Guerra Civil. Quero ver. A História de uma Cerva, o livro da Margaret Atwood. São bons exemplos, são bons exercícios de como é que as coisas podem ir mudando. Portanto, o que eu digo é, mais uma vez, não sou alarmista. Tive essa conversa em casa quando foi das eleições. Não sou alarmista, estamos cá. Se depender de nós agora, lutar um bocadinho mais pela democracia, dar um passo atrás para dar 2 à frente, cá estou isso, não sou apocalíptico. Mas também não sou daquelas pessoas que dizem, isso jamais acontece. Não, há uma vez, não sou dessas pessoas. Acho que o ser humano é capaz de tudo. Claro, há todos os cenários são possíveis, não é? Até porque se vivemos num multiverso em que todos os acontecimentos acabam por acontecer em algum universo, todos podem acontecer neste. Não sabemos em qual é que estamos. Portanto... E é com esta tirada filosófica de Guilherme Duarte que nos despedimos. 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Guilherme vai de férias. É isso, vou de férias. Tratem bem o vosso semelhante, tratem bem as pessoas, tenham empatia e acho que basta isso. Para não já haver, é meio caminho andado. Para não haver ditaduras. E é isso. Até à próxima. Até breve.